Você já se perguntou se no seu cérebro acontece alguma outra movimentação além de imaginar os acontecimentos e personagens do livro? Eu quero te mostrar hoje o que a neurociência já descobriu com relação a esse assunto. Não é só a parte da imaginação que existe uma mudança, mas também alguns aspectos físicos que é importante ser falado e de vocês saberem também. Vou mostrar a vocês alguns estudos que falam um pouco sobre isso e como o nosso cérebro funciona a partir da leitura literária. Mas antes de tudo, deixe-me apresentar. Meu nome é Jus Ferreira, sou professora e uso este canal para democratizar a literatura na internet. O primeiro estudo que eu quero trazer é de David Cormack Kidd e Emanuele Castano, publicado em 2013 na revista Science. Eles fizeram 5 experimentos separados, dando para diferentes grupos de pessoas ficção literária, ficção popular, tipo best-seller, ou textos de não ficção. Depois disso, todos passavam por um teste que nós vamos chamar, na verdade, de teoria da mente, que é a nossa capacidade de entender o que se passa na cabeça do outro. O que eles entenderam desse estudo é que quem lia ficção literária se saía melhor nessa capacidade de ler a mente do outro do que aqueles que liam outros tipos de textos. Basicamente, esse estudo separava vários tipos de literatura, inclusive a literatura que a gente pode chamar de ficção literária e a ficção popular. Eles entenderam a partir desse estudo que a ficção literária era melhor na mente humana do que a ficção popular. Isso porque, segundo eles, as personagens da ficção literária eram muito mais complexas do que da ficção popular. Porém, sendo honesta com vocês, esse estudo apareceu em jornais, em revistas, porém existiam contradições com relação a ele. Muitos estudiosos promoveram ainda mais essa pesquisa que tiveram resultados mistos. Algumas replicações confirmaram o efeito, mas outras não encontraram diferenças estatísticas. E é importante dizer que é estatística, tá? Então, a diferença da teoria da mente de um grupo para outro era tão pequena que não era tão visível ao ponto de ser considerada. Os próprios autores, em 2019, fizeram novos experimentos baseados em pré-registro, que é o método mais rigoroso para evitar viés. E os resultados também foram mistos, ou seja, uma tentativa confirmou esse viés e 2 não. Isso não invalida a ideia, mas fica subentendido que o efeito é mais sutil e depende ainda mais de contexto. E é por isso que vale a pena olhar outras linhas de pesquisa também, porque a força do argumento ele não depende apenas de um estudo, mas de vários estudos que apontam a mesma direção. Um deles vem de Raymond Mar e Kate Outley, da Universidade de Toronto. Em vez de dar um texto em laboratório, eles mediaram o quanto essas pessoas liam de não ficção e o quanto elas liam de ficção ao longo da vida. E cruzaram isso com testes de habilidades sociais. Quanto mais exposição à literatura de ficção ao longo da vida, mais positivo era esse teste social. Ou seja, quem leu mais ficção ao longo da vida reportou uma rede social um pouco mais desenvolvida. Raymond Mar identificou um conjunto de regiões cerebrais, incluindo o córtex pré-frontal medial e o giro temporal superior, que se ativam tanto quanto a gente tenta entender a mente de uma pessoa real, quanto quando a gente tenta entender a mente de um personagem fictício. É o mesmo circuito nos dois casos. Um estudo de 2009 da Washington University colocou pessoas no scanner enquanto liam um conto. E quando o personagem principal aparecia e fazia alguma ação física, o cérebro entendia como se fosse a pessoa praticando aquela ação. Tem um estudo também da Gregory Burns, da Emory University, que foi além de olhar a ativação momentânea, foi atrás de mudança estrutural. Ele escaneou o cérebro de 21 estudantes por 19 dias enquanto liam um romance em Popeye. Eles liam em média um capítulo por noite. Ele encontrou aumento de conectividade em regiões ligadas a linguagens e também no córtex sensorial motor. E o ponto principal é que essa conectividade elevada continuou nos dias posteriores ao experimento, mesmo quando os participantes não estavam lendo nem pensando ativamente no livro.
Ou seja, o efeito não desaparece assim que você finaliza a leitura. Ele fica no seu cérebro ainda um tempo depois. Agora uma pergunta que sempre aparece, que também foi uma das pautas de uma das tretas literárias que aconteceram nos últimos tempos aqui nas bookredes, com relação ao livro físico e ao audiobook. Se tem a mesma correlação, se existe a mesma função cerebral e se o audiobook ou o livro físico é a melhor escolha. Em 2019, a neurocientista Fátima Dennis, da UC Berkeley, publicou um estudo no jornal of Neuroscience, escaneando o cérebro de participantes enquanto eles ouviam e depois liam as mesmas histórias. O resultado foi que os mapas cerebrais de quem ouvia e de quem lia eram basicamente os mesmos. As mesmas regiões cognitivas e emocionais eram ativadas. E o mesmo processamento de decodificação das palavras aconteciam da mesma maneira nos dois casos. Um estudo de 2016, também comparando leitura e audiobook e os dois juntos, não encontraram diferenças gritantes entre os três formatos. O que os pesquisadores afirmam é que a atenção dividida ela reduz a retenção. Ou seja, se você escuta um audiobook enquanto está fazendo uma outra atividade que demanda a atenção, isso vai prejudicar a sua compreensão. O que também aconteceria se você estivesse lendo distraído. Mas olhando estritamente para as ativações cerebrais em condições de atenção plena, a ciência até agora não encontrou diferenças significativas. Juntando tudo, o que a ciência nos mostra até agora é o seguinte: ler ficção literária ativa as mesmas funções cerebrais que usamos para entender pessoas reais. Por isso, muitas vezes não conseguimos ler outra coisa porque estamos pensando ativamente no livro que acabamos de ler. Quem lê mais ficção ao longo da vida tende a ter habilidades sociais melhores. E também ouvir a história ao invés de ler o texto não tem prejuízo nessa capacidade, porque o cérebro processa as duas formas de uma maneira bem parecida. Então, quando alguém questiona que audiobook não é leitura, você dá uma resposta seguindo a neurociência, porque sim, os dois processamentos cognitivos, eles são muito parecidos, quase a mesma coisa. Mexe com partes cerebrais que pode fazer você ter mais empatia, por exemplo. Ou não também, porque tem gente que lê muito e fica cada vez mais intolerante. Dei uma sumidinha nesse último mês aqui do canal, estava passando por algumas mudanças na minha rotina e isso me afeta bastante, mas eu voltei e eu voltei um pouco diferente, tá? Esse vídeo ele vai iniciar uma mudança, um pouco de uma mudança aqui no canal, os vídeos sobre literatura, sobre estudo literário, pesquisa literária, vai continuar existindo, mas eu acho que eu vou trazer alguns outros assuntos e outros formatos. Óbvio, dentro da minha ossada, até porque eu sou professora. Então, se você quer me acompanhar ou assistir mais vídeos como esse, se inscreva no canal, clique em gostei, comenta aqui embaixo se você prefere ler ou ouvir audiobook, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!